Vai, 3 minutos. Vamos lá. A gente vai falar de RNA de interferência. O que é o RNA de interferência? Vejam, cada célula do nosso corpo, apesar de elas serem muito diferentes, elas contêm praticamente o mesmo DNA. Então, como cada célula sabe o que fabricar, né? Ela sabe através disso aí que vocês estão vendo, que é chamado de microRNA. Como é que ocorre isso? As células, elas deveriam ter um sistema de desligar as proteínas, porque senão elas não têm condições de poder fabricar a célula do jeito que ela é. E isso envolve um processo altamente complexo, chamado de silenciamento de RNA por microRNA, ou seja, RNA de interferência. E isso, professor Alessandro, demanda uma informação muito precisa. Ou seja, além de explicar uma coisa que o senhor não explicou e ninguém explicou até agora, como é que veio a informação funcional para criar as proteínas que separam os homens do macaco, o senhor também tem que explicar como é que foi criada a informação para desligar essa proteína, como é que ela foi editada certinho para poder sair da célula através da esportina e para poder ser levada pela argonauta para desligar o RNA mensageiro. Isso é um sistema muito avançado que requer uma informação muito precisa e que é uma informação palindrômica. Então vem a pergunta, como... Eu não vou nem perguntar do sistema, que eu tenho certeza que o senhor não sabe explicar, mas como mutações cegas e aleatórias que supostamente geraram as novas informações das proteínas que diferenciam homens e macacos, também produziram as informações exatas para silenciar cada uma dessas novas proteínas de acordo com o tipo de célula que precisa ser fabricado. Lembrando que essa informação precisa estar como palíndromo. Palíndromo, é a mesma informação indo e voltando. Vamos lá. Ah, tem mais um minuto ainda, é? Eu tenho mais um minuto? O Galvão tá mudo aí. Tá mudo aí, Galvão. Eita, eu tinha mais um minuto ainda. Pode falar. Bom, vamos começar então. Bom, deixa eu tempo aqui. Pronto, vai lá. Tá. Pronto? Pronto. Muito bem. Então, mais uma vez, né? É o que eu falei lá no começo. Um costume, né, de criacionistas é pegar, você vai debater uma coisa, aí ele pega um outro assunto que não necessariamente tem a ver com aquele assunto ou que não precisa ser explicado naquele assunto específico da evolução e eles trazem para o debate, né? Então eles acabam fugindo do tema um pouco. A questão de como se originou a informação, mais uma vez, isso está em outro patamar de explicação. Tá? Mas você tinha me perguntado sobre a questão das informações, como que elas surgem novas informações no genoma. Eu entendi, eu acho que a sua pergunta, aquela outra anterior que você fez, que de fato a gente pode dizer que existe uma origem de informação a partir desses eventos que eu mencionei. Neofuncionalização, a subfuncionalização é perda de função, então quando tem neofuncionalização é ganho de função, então genes eles mudam de função. Tá? Existe eventos de genes que surgem a partir de sequências não codificadoras e mutações acabam fazendo com que aquela sequência não codificadora passe a exercer um papel codificador. Tá? Então, esses mecanismos eles existem. Agora, a sua pergunta, olha, como que o pessoal às vezes não entende ali no chat, né? Mas isso daí está em qualquer livro-texto de biologia evolutiva, está em vários artigos, basta vocês pesquisarem que vocês vão encontrar ali. E aí você me perguntou, como que surge isso, todo esse processo do DNA, RNA de interferência e etc. A gente não precisa explicar necessariamente como que isso se dá no nível bioquímico para entender que houve uma evolução da espécie humana. Da mesma forma, por exemplo, não precisa, porque o que a gente precisa é entender, porque a gente está fazendo uma reconstrução histórica. Tá? Agora, é claro, explicar detalhes, cada detalhe de como teria acontecido modificações, alterações, por exemplo, em sistemas bioquímicos, isso daí é algo que poderia ser uma cereja, obviamente, do bolo a gente entender cada detalhe, mas muitos desses pontos que foram colocados, eles são absolutamente irrelevantes para se entender a evolução humana como um todo. Tá? Isso pode ser relevante para, se você quiser entender, sei lá, a origem do processo de transcrição e tradução, como que isso se originou, como que isso evoluiu, mas isso é outra história. Tá? É bem lá para trás da história da vida, não é na origem da espécie humana que a gente que é o tema do debate. Tá? Então, uma atitude muito comum de criacionistas fugir
do tema. Então, ele pega e distorce, vai, manda a pergunta para outro assunto que não tem nada a ver. Tá? Então, esse assunto ele não é um assunto necessário para entender aspectos da evolução humana da forma como a gente tem trazido aqui. Bem, então, a origem de informações no nosso genoma, a gente tem sim esses mecanismos que são plenamente conhecidos. O próprio João, ele mencionou a existência de genes, né, relacionado, por exemplo, ao desenvolvimento do cérebro, e até me lembrei agora aqui que, inclusive, existem trabalhos, artigos, né, tem até aqui o print, depois eu mostro numa outra oportunidade, mas tem artigos que mostram realmente que esses genes estão relacionados ao desenvolvimento do neocórtex, tá, na espécie humana, e não apenas na espécie humana, mas em outros primatas também, e que, inclusive, há experimentos mostrando que esse mesmo gene, quando ele é ativado, por exemplo, em outras espécies, como, por exemplo, camundongos, existe, por exemplo, um maior desenvolvimento de partes do neocórtex desses camundongos, mostrando como que, de fato, os genes estão ligados aí à evolução de algumas características, de fenótipos da espécie humana. Tá? Então, evidências para isso, né, de que a espécie humana realmente evoluiu de ancestral como chimpanzés, não faltam. A gente poderia citar aqui, por exemplo, outros casos aqui, por exemplo, do próprio sequenciamento genético, né, que já foi mencionado, o sequenciamento genético que mostra essa similaridade de 98, 99%, não me lembro exatamente como é que está esse número, está em 98, 97%, com chimpanzés, por exemplo. Se você quiser, você pode fazer esse sequenciamento para outras espécies e você vai encontrar também. Eu sei que vocês têm os argumentos contra esse sequenciamento, mas eles estão errados. Tá? Vocês costumam falar que as partes que estão sendo comparadas não são comparáveis, mas isso não é verdade. Tá? Então, a gente tem, sim, várias evidências, e se a gente, inclusive, aplicar muitos desses métodos que a gente chega à Eva mitocondrial de 200, né, que a ciência hoje ela coloca algo entre 100 e 200 mil anos, aplicar os mesmos métodos que a gente chega para o ancestral comum da Eva mitocondrial, a gente também aplicar para outras espécies, a gente vai chegar a idades muito mais antigas. Tá?